Os slides a seguir apresentam um resumo, um guia para estudo das restaurações indiretas, parciais e totais. Foram disponibilizadas também algumas imagens e dicas clínicas importantes. Para se aprofundar no tema, a biblioteca virtual do Unifeso e bases de dados devem ser consultadas em busca de mais informações em livros e artigos científicos. Essa aula foi proposta pela equipe de prótese fixa do Unifeso, quarto ano, no ano de 2020. Equipe composta pelos professores Antônio Carlos Vieira Filho, José Francisco Braga, José Luiz Nogueira, Leandro Jorge Fernandes e Vaine Cordeiro. É muito importante que entendamos previamente o conceito descrito pelo Mesomo em 2009 sobre arquitetura dental. Em seu livro Reabilitação Oral Contemporânea, este autor faz uma analogia bastante interessante. Ele afirma que as cristas marginais e as vertentes triturantes dos dentes funcionam como se fossem vigas em uma edificação, que tem a função de manter as paredes conectadas entre si. Ele afirma, por exemplo, que uma cavidade MOD, mésio-ocluso distal, onde foram desgastados de 2/3 a 1/2 da distância intercuspídea, ocorre, nesses casos, uma redução de 50% da resistência à fratura deste elemento. Essas imagens do professor Leonardo Muniz et al. Em 2010 estão de acordo com o que foi descrito em 2009 por Mesomo. Reparem, nessa imagem o dente está rígido e uma figura sobre o dente sugere que suas paredes estão devidamente conectadas. Nessa imagem, ao centro, nós já temos aqui a ruptura da crista marginal, mesial e distal e das vertentes triturantes, e uma imagem que nos sugere uma fratura. Reparem que aquela figura que na primeira imagem está totalmente conectada, aqui ela está interrompida, dando a entender que há uma tendência dessas paredes sofrerem uma fratura. Isso é o que mostra essa imagem aqui à direita. Uma restauração em amálgama, MOD, uma classe 2 de Black, já com istmo bastante aberto. A gente pode reparar nessa cúspide aqui que já não temos mais a vertente triturante, então essa parede já estava muito fina e por isso então houve uma predisposição à fratura. Reparem que nesses casos, quando estamos diante de uma cavidade MOD, a força do dente antagonista sobre a restauração colocada no dente preparado, normalmente uma inlay, ela tem as suas resultantes em direção vestibular e lingual, exercem uma força do tipo cunha, favorecendo ou predispondo este elemento à fratura. O que se recomenda, então, nesses casos em que as cristas marginais foram desgastadas, as vertentes internas foram desgastadas, para minimizar essa força que tende a fraturar essas paredes, em vez de realizarmos uma inlay, que é uma restauração intracoronária, nós protegeríamos também a cúspide palatina e a cúspide vestibular, e estaríamos diante, então, de uma restauração do tipo onlay, chamada anteriormente de MOD com proteção de cúspide. Então, quando estivermos diante de restaurações
MOD, em que grande parte do istmo foi comprometido, foi desgastado, ou seja, de 2/3 a metade da distância intercuspídea, em vez de fazermos apenas restaurações intracoronárias, que são as inlays, nós faríamos as onlays ou overlays, ou seja, recobriríamos as cúspides vestibular e a palatina simultaneamente, ou pelo menos uma delas, preferencialmente as cúspides de trabalho ou as cúspides que estiverem mais desgastadas, mais comprometidas, mesmo que não sejam cúspides de trabalho. Reparem esta imagem. Nós estamos diante de um elemento 16, primeiro molar superior direito, com uma fratura significativa da cúspide mesiopalatina, que é uma cúspide de trabalho. Dá para nós entendermos que havia uma grande destruição, o istmo já estava muito aberto, a cúspide distolingual ou distopalatina já tinha sido comprometida. Foi feita uma restauração direta, um amálgama de prata. Nesse caso aqui, deveria ter sido feita uma restauração do tipo onlay com proteção da cúspide mesiopalatina para evitar esse tipo de fratura. Nesse próximo caso, nós podemos reparar que há uma destruição coronária importante, como podemos ver nessa imagem um pouco mais aproximada aqui. Dificilmente será possível restaurar esse dente apenas com uma restauração intracoronária. A hora que nós removermos toda a cárie aqui, é muito provável que a parede vestibular e a parede palatina, que ambas fiquem muito finas, muito delgadas, e isso nos leve à necessidade de fazer uma overlay, ou seja, proteger as cúspides vestibular e palatina, e dependendo do grau de destruição, pode ser até que nós tenhamos que fazer tratamento endodôntico, retentor intrarradicular e coroa total. Isso vai depender do grau de destruição coronária, do resultado que nós teremos após remover toda a cárie. Por fim, quando a gente remove as cristas marginais, rompe as vertentes triturantes e, além disso, acessa a câmara pulpar, o mesomo afirma que, nesse caso, o dente perderia 90% da sua resistência à fratura. Então, um dente com uma cavidade MOD e com acesso ao canal, com acesso à câmara pulpar, a sua resistência se limitaria a apenas 10% de sua resistência normal. Quando o acesso é extremamente conservador, como preconiza a literatura atualmente e como as imagens sugerem, normalmente nós temos uma perda, segundo o mesomo, de apenas 5% da resistência à fratura. Nesses casos, então, esses elementos não serão restaurados com restaurações indiretas. Nós podemos usar tranquilamente aqui restaurações tipo resina composta, preferencialmente, mas também podemos empregar restaurações de amálgama e restaurações em ionômero de vidro. Nós mencionamos nos slides anteriores basicamente 3 restaurações. Mencionamos as restaurações do tipo inlay e onlay principalmente, mas fizemos alguma menção também às restaurações do tipo coroa total, caso houvesse uma grande destruição coronária. Nós temos basicamente 2 tipos de restaurações em odontologia: as restaurações diretas e as restaurações indiretas.
Como o nome sugere, as restaurações diretas são aquelas confeccionadas diretamente na boca do paciente, ou seja, as restaurações em resina composta, em amálgama de prata, em ionômero de vidro, por exemplo. E as restaurações indiretas são aquelas realizadas fora da boca, de forma indireta, em um laboratório. O paciente tem que ser moldado, ou seja, o preparo tem que ser moldado ou escaneado para que a restauração seja fabricada fora da boca do paciente. As restaurações diretas mencionadas anteriormente são aquelas, então, confeccionadas diretamente na boca do paciente, sem necessidade da participação de um técnico de laboratório. Normalmente são confeccionadas em resina composta, amálgama de prata, ionômero de vidro e suas variações. As restaurações indiretas, ou seja, aquelas elaboradas em laboratório, confeccionadas em laboratório, indiretamente, fora da boca do paciente, podem ser totais ou parciais. Os exemplos de coroas totais são coroa total metálica, que, como o nome sugere, é confeccionada, obviamente, totalmente em metal, que está em desuso em função do fato dos pacientes preferirem atualmente restaurações estéticas que se assemelhem à coloração do dente. A coroa total metalocerâmica, que é aquela que se apresenta com um casquete ou um coping metálico, e esse coping metálico é revestido por uma cerâmica feldspática, ainda é bem empregada no dia a dia da reabilitação com próteses, sobretudo para próteses parciais fixas, para pontes fixas. E por fim, nós temos as coroas totais metal free, que são compostas por restaurações do tipo cerômero, que é uma resina composta indireta, as cerâmicas feldspáticas, também em desuso, e por fim, as duas que mais têm sido empregadas atualmente, por terem uma alta resolução estética e por serem altamente resistentes, que são aquelas confeccionadas em disilicato de lítio e zircônia. A de disilicato de lítio, o seu nome comercial mais conhecido é o IMEX. Nós temos também as coroas ou as restaurações parciais. A coroa de 4/5, que é aquela que envolveria todas as faces do dente, menos a face vestibular, normalmente, ou seja, ela envolveria 4 faces de 5. Nós temos as restaurações inlay, que são as restaurações intracoronárias. Temos as restaurações do tipo onlay, que vai proteger pelo menos uma das cúspides, ou vestibular ou lingual, e a restauração overlay, que é uma restauração que vai recobrir tanto as cúspides linguais quanto as cúspides vestibulares. Nós temos basicamente 3 tipos de preparo para restaurações indiretas: os preparos para restaurações intracoronárias, preparos para restaurações extracoronárias parciais e os preparos para restaurações extracoronárias totais. Vamos começar pelos preparos para restaurações intracoronárias. Os preparos para restaurações intracoronários são basicamente aqueles preparos ou aquelas cavidades que ficam confinadas no interior da estrutura dentária, como se fosse uma caixa. O exemplo clássico é a restauração, como já mencionada anteriormente, do tipo inlay, que são as restaurações do tipo MOD, também pode ser só MO ou só OD, sem o envolvimento de cúspides. Nós temos aqui uma simulação gráfica de uma restauração do tipo inlay. Reparem, ela se assemelha a uma classe 2 de Black. MOD, como já mencionado, MOD ou só OD, o importante é entender que essa cavidade ela tem uma característica de expulsividade. As paredes internas dessa cavidade
elas divergem para a oclusal, elas não convergem, elas divergem, são abertas em direção à oclusal. Essa inclinação das paredes é fundamental para conferir ao preparo a expulsividade necessária para que ele seja moldado, para que a restauração seja confeccionada, assentada sobre o preparo e depois, obviamente, cimentada. Então, restaurações do tipo inlay são as restaurações indiretas que estão limitadas ao interior da coroa do dente. Não envolvem cúspides, não recobrem cúspides. Nós temos também as restaurações extracoronárias parciais, ou seja, os preparos específicos para restaurações extracoronárias parciais. Os preparos para restaurações extracoronárias parciais são aqueles preparos ou aquelas cavidades que apresentam já o envolvimento de cúspides. Não basta ser apenas um MO, ou um OD, ou um MOD, como nós vimos no slide anterior, que representa o inlay. Aqui não. Aqui nós temos o envolvimento de cúspide, a cobertura de cúspide. Então nós temos como exemplo onlay, overlay, as coroas 3/4, as coroas de 4/5. Aqui nós temos então uma simulação gráfica da restauração extracoronária parcial mais comum, que é a restauração do tipo onlay. Reparem, é como se fosse aquela MOD que nós vimos nos slides anteriores, entretanto, há o envolvimento, a cobertura, né? Foi acrescido ao preparo aqui mais um desgaste, de forma que as cúspides, no caso aqui as linguais, pudessem ser recobertas pelo preparo. Que cúspides nós vamos desgastar? Isso é aleatório? Eu posso desgastar as vestibulares ou as palatinas de qualquer forma, sem qualquer critério? Obviamente que não. Isso vai depender fundamentalmente do grau de comprometimento das cúspides. Se nós tivermos um preparo onde não houve um grande comprometimento, ou as duas cúspides foram relativamente comprometidas, mas ainda apresentam alguma resistência, então nesse caso eu protegerei, eu recobrirei as cúspides de trabalho, que são as que recebem a maior força durante a função, durante as desoclusões. Então protegemos principalmente as cúspides de trabalho. Entretanto, se a cúspide de trabalho estiver bem protegida, ou seja, bem preservada, e a cúspide de balanceio estiver muito desgastada, muito fina, houve um desgaste muito grande das vertentes internas, então nesse caso nós faremos a proteção das cúspides linguais, as cúspides de balanceio. Então isso vai depender basicamente do quanto aquela parede foi comprometida, o quanto as vertentes triturantes foram desgastadas, para você entender então, julgar então, se será ou não necessário recobrir essa cúspide, fazendo então uma restauração do tipo onlay. Nós temos também, como já citada, a restauração do tipo overlay. A overlay é uma onlay que recobriu todas as cúspides, tanto as cúspides de trabalho quanto as cúspides de balanceio, tanto as cúspides vestibulares quanto as cúspides palatinas. Quando que isso vai acontecer então? Quando nós temos uma cavidade com istmo muito aberto, ou seja, uma cavidade que se estendeu no sentido vestibular e lingual, já houve um desgaste significativo das vertentes triturantes, já chegamos lá em ponta de cúspide, já está começando a ser comprometida também a vertente externa. Então, nesses casos, nós temos que proteger ambas as cúspides, tanto as de trabalho quanto as de balanceio. Nesse caso, então, nós estaremos diante de uma restauração do tipo overlay. Vamos observar este caso clínico aqui. Nós temos no elemento 14 um preparo
para uma restauração intracoronária. Aqui, ó, um preparo para uma restauração intracoronária. As cúspides não foram envolvidas no preparo, nem a vestibular, nem a palatina. Aqui está a restauração Inlay. Aqui nós podemos observar a restauração Inlay no modelo. E aqui, finalmente, a restauração Inlay já cimentada. No 15, nós já temos, diferentemente do 14, o envolvimento da cúspide palatina. Isso está bem nítido aqui, ó, bem nítido aqui no modelo, onde a gente já pode até observar o desenho do término aqui, ó, na face palatina. A cúspide palatina foi rebaixada, foi desgastada. A gente pode observar aqui na imagem da restauração do tipo Onlay, olha aqui, ó, a cúspide foi totalmente refeita em... O material empregado aqui foi o disilicato de lítio. Aqui no modelo, reparem no modelo, a gente já nem vê mais aqui a cúspide palatina. E aqui já o Onlay cimentado lá no dente 15 do paciente. Por fim, nós temos uma restauração do tipo Onlay aqui no 16, onde a cúspide mesiopalatina foi totalmente recoberta e parte da distopalatina também. Aqui está o preparo, reparem, parte da distopalatina e a mesiopalatina que foi totalmente preparada. Reparem aqui a restauração, olha, parte da cúspide distopalatina e toda a cúspide mesiopalatina restabelecida aqui através dessa restauração. Aqui nós podemos ver no modelo e aqui finalmente a restauração cimentada na boca do paciente. Por fim, nós temos as restaurações ou os preparos para restaurações extracoronárias totais. Obviamente estamos nos referindo aqui às coroas totais. Como são os preparos para restaurações extracoronárias totais? São aqueles preparos que vão envolver todas as faces axiais e ainda a face oclusal ou incisal do dente. Todas elas são desgastadas e recobertas pelo material restaurador. São as coroas totais nos diversos materiais que nós já mencionamos. Podemos ver aqui uma simulação gráfica de um preparo para a coroa total. Reparem, toda a coroa foi desgastada em toda a sua extensão. Todas as paredes axiais, vestibular, lingual, mesial, distal e também a parede oclusal foi desgastada para a realização desse preparo. Nesse último slide, nós podemos observar as restaurações indiretas de forma genérica. Nós temos as restaurações do tipo Inlay, intracoronárias. Reparem que as paredes internas são divergentes, são expulsivas, são divergentes para a oclusal e podem ser usadas, podem ser confeccionadas em todos aqueles materiais que nós confeccionamos. Metal, resina, cerâmica. Isso vale para as restaurações do tipo Onlay, que são muito similares às restaurações do tipo Inlay. Diferem-se das primeiras quando recobrem cúspides, ou cúspides linguais, ou cúspides vestibulares, dependendo, como já mencionamos anteriormente, se são cúspides de trabalho, se são cúspides de balanceio, mas também do grau de comprometimento ou de destruição dessas cúspides, sobretudo das vertentes internas. Nós temos as restaurações do tipo Overlay, que nada mais são do que as Onlay, que recobriram tanto as cúspides de trabalho quanto as cúspides de balanceio. Nós temos ainda a coroa total, que são aqueles preparos que vão revestir, são aquelas restaurações que vão revestir toda a coroa do dente. Vão envolver as paredes axiais, ou seja, vestibular, lingual, mesial, distal e também a oclusal. E nós temos a coroa do tipo endocral, que são aquelas coroas normalmente empregadas
para dentes com coroa clínica curta, com pouco espaço interoclusal e, é claro, dentes que já tenham sido submetidos a tratamento endodôntico. A coroa do tipo endocral nós não detalhamos na aula de hoje, mas ela já foi discutida em outras oportunidades, nas aulas anteriores, tanto presencialmente quanto virtualmente.